Pessoal, a gente tá aqui hoje com uma cliente, assim, muito, muito, muito especial, que eu tô muito feliz de conhecer, assim, pessoalmente, né? Eu já falei várias vezes, né, nesse ramo do que a gente, né, que trabalha, é raro a gente encontrar com um cliente pessoalmente, porque, né, os nossos clientes estão em todo lugar do mundo, né? E a gente tá aqui hoje com a Daiane Sena. Daiane, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Direto de Londres. Estamos em Londres, né? Sim. Então, muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Eu também estou muito feliz de vir compartilhar essa experiência que eu tive com a empresa de vocês, que foi literalmente um sonho realizado, assim, um processo que a gente começou alguns meses atrás e vocês tiveram bastante paciência comigo, obrigada. E que deu certo, Sim. né? Deu super certo. O sonho não ficou no papel e tornou-se realidade. Bom, a Daiane, ela, né, acabou de obter, faz o quê? 3 dias, né? Vai fazer uma semana amanhã. Uma semana, na verdade. É verdade. Não, mas o visto mesmo Sim. já faz uns 2, 3 dias. Sim. O visto O1, né, que é um visto para quem tem habilidades extraordinárias, né? E vai atuar, né, na área de atuação dela nos Estados Unidos, na área de, né, de maquiagem, né, beleza, etc, né? Mas daí eu queria começar, né, falando um pouco sobre você, né? Você tem uma história de superação muito legal, muito incrível, né? Que já saiu em várias mídias, né? Mas eu queria, né, que você contasse um pouco dessa história, como é que você começou nesse meio, nessa carreira, até se chegar aqui hoje, né, com o visto O1 em mãos. Eu sou original de Feira de Santana, no interior da Bahia, e desde da minha infância, eu gostei de mexer com cabelo e eu sempre trabalhei em salão de beleza. Eu comecei aos meus 16 anos lavando cabelo e em salão. Minha mãe me colocou em um curso de escovista para aprender a escovar cabelo e aí eu aprendi a escovar cabelo e comecei a trabalhar no salão lavando cabelo, passei a ser escovista, passei a ser cabeleireira e passei a ser maquiadora. Isso se passaram alguns anos e eu senti que o Brasil era muito pequeno para mim, meus sonhos começaram a crescer dentro de mim. Eu vi minha vida dar um boom quando eu cheguei em Londres. Como eu cheguei em Londres? Eu estava em um relacionamento abusivo na Itália, uma coisa tipo... Eu tinha que ficar 3 meses, eu fiquei uma semana e eu fugi da casa dessa pessoa porque eu estava sendo realmente abusada psicologicamente. E aí eu vim morar em Londres, dormia na casa da minha amiga abriu as portas dela para mim, dormia no sofá na casa dela, dormi no sofá durante 1 ano, não falava inglês, não sabia nada, cheguei aqui com 350 euros no bolso, falida, frustrada, envergonhada, decepcionada, com vergonha de ter largado tudo no Brasil. E aí eu comecei a trabalhar no salão aqui, no salão inglês, e ganhando muito pouco como assistente. E assim, para você que você já é um profissional e tem que recomeçar em outro país, você vai recomeçar do zero, não importa. Depende, né? Alguns países te dão oportunidade, mas aqui eu não tive no início, só de trabalhar como assistente nesse salão. Eu fui crescendo aos poucos nesse salão, mudei de salão, fui para um salão brasileiro, onde eu fui também muito, como eu posso dizer, explorada. Eu ganhava 150 libras por semana, não dava mal para me manter, mas ainda assim eu não desisti dos meus sonhos. E aí um dia eu tive a oportunidade de atender uma cliente muito rica, que a PA dela, a assistente dela, me encontrou no meu Instagram e ela me contratou para fazer o cabelo e a maquiagem dela por uma semana. E ela me pagou super bem e eu falei, eu quero trabalhar com esse tipo de cliente. E, inclusive, essa cliente é americana, que é a minha cliente lá dos Estados Unidos. Foi aí que começou o sonho, assim, tipo, americano. Porque eu atendia muita cliente inglesa, brasileira, outras... Não que seja diferente, mas eu senti uma aproximação diferente, um cuidado dela comigo. E eu senti também um desejo de ir para os Estados Unidos, porque antes da minha infância eu nunca tive sonho americano. Ao contrário de muitos brasileiros, todos eles têm. Eu nunca sonhei de ir para os Estados Unidos, mas a partir do momento que eu atendi ela, que eu vi ela me tratar como... Não como uma profissional, mas como se eu fosse amiga dela, como uma pessoa, sabe? Ela me fez ficar confortável e ela me pagou super bem e ela falou, eu quero que você me atenda nos Estados Unidos. Aquilo ali começou a crescer. Foi aí que começou a minha carreira realmente com clientes VIPs.
E aí eu comecei a me promover muito no Instagram, a mostrar o meu trabalho, a postar, a investir. E nisso eu tive a oportunidade de atender muitas clientes boas e importantes. Que legal. E assim, falando, né, sobre esse meio VIP, qual que é a diferença, assim? Óbvio, né, eles pagam bem mais, mas assim, como que você vê a diferença de perfil de clientes VIP para clientes não VIP? Clientes VIPs, elas são mais exigentes, tanto com o seu serviço quanto com o seu material de trabalho. Elas exigem sempre o melhor produto para você usar nela, a melhor técnica e a melhor postura profissional. Elas são muito mais exigentes. Quando eu decidi trabalhar com cliente VIP, eu tive que mudar todo o meu material de trabalho. Eu tive que investir, eu tive que fazer... Não, eu fiz um curso, eu fiz como se fosse um workshop de como atender esse tipo de cliente. A minha postura profissional mudou. Eu não chegava na casa da cliente e colocava meu material na mesa dela. Eu tinha que ter uma toalha muito branca, muito alva. Colocava, elas gostam de muita limpeza, assim, extrema limpeza, organização e tempo. Então, eu não falava qualquer coisa, eu tinha um outro linguajar com a cliente. Então, isso tudo me deu a oportunidade para elas entender que eu entrando no mundo delas, eu não ia ficar surpresa, mas eu sabia me comportar, me posicionar, ter aquela postura. E nisso, claro, o meu serviço mudou muito também. Fiz um curso de atualização para entregar um serviço de qualidade. E aí ela tem confiança em você ao ver o seu comportamento, a postura profissional, e ela te indica para outras e outras e outras clientes. Então, assim, networking nesse meio é tudo. É tudo, e postura profissional também. Você não pode chegar na casa de uma cliente VIP que você não tem costume de ver aquilo. É um mundo completamente diferente do seu, e você não pode falar: uau, olha isso! Onde você comprou isso? Como você conseguiu? Se você falar isso, ela nunca mais vai te chamar. Mas que é difícil, né? Assim, por exemplo, né? Que se você não tá acostumado, né, com esse meio de multimilionários, às vezes até bilionários. Sim. Né? É como se estivesse num outro planeta. Assim. Mas aí a postura você faz de conta que aquilo ali também é parte do seu mundo. Sim, sim. Então você se comporta como, tipo, já vi isso aqui, tipo. Aí ela vai te dar mais confiança para você entrar. Porque se você perguntar e ficar com um olho assim, encantado, ela não vai te chamar de novo. Outra coisa super importante, você nunca pode falar para ninguém o que você viu dentro da casa da cliente. Nunca. Então, da privacidade. É privacidade, confidencialidade. Enfim. Legal, perfeito. E assim, grande parte, né, da cobertura na mídia, né, que lá desde 2023 aconteceu, né, quando você, né, participou, né, da maquiagem, né, da primeira-dama, inclusive aqui em Londres, na coroação do rei Charles, né? Como é que isso aconteceu? Como é que eles te acharam? Como é que foi isso aí? Ai, gente, toda entrevista que eu dou, todo mundo me pergunta isso, porque isso foi um marco realmente na minha carreira profissional. Mas antes de chegar na primeira-dama, eu já estava nesse mundo de VIPs, né? De cliente VIPs. Então, se você tem rede social, se você é profissional, independente de que área, você tem rede social, você tem que entender que as redes sociais, ela é uma chave muito importante para te levar em qualquer lugar que você queira. Todas as clientes que eu atendia, eu conversava com as pessoas no Instagram e eu postava foto do antes, do depois, eu postava foto. E nisso foi que eu fui crescendo. As viagens que eu comecei a fazer de jatinho particular com as clientes, eu maquiando e fazendo o cabelo da cliente dentro do jatinho, tudo isso me posicionou para me chegar onde eu cheguei. A primeira-dama foi o seguinte, eu sempre atendi as diplomatas também da Embaixada Brasileira aqui em Londres. E o Itamaraty estava procurando uma maquiadora para fazer a maquiagem e o cabelo dela. Eles procuravam uma pessoa que fizesse os dois para a coroação do rei. Para mim foi uma honra, porque é uma data inesquecível. E aí eles entraram, o Itamaraty entrou em contato com a Embaixada Brasileira e perguntou se eles conheciam alguém. E como eu já era acostumada a fazer o cabelo e a maquiagem das diplomatas, as diplomatas me indicaram. Então foi uma coisa assim, tipo, último minuto, um dia antes. 4 horas da tarde, eles me ligaram, não falaram quem era a cliente, e era para ser no outro dia, 1 da tarde. E aí eu fiquei insistindo, perguntando pra moça, como é o nome da cliente, que eu vou chegar no hotel e não vou saber o nome da cliente. Aí foi que ela me ligou 11 da noite e me explicou que era a primeira dama, pediu para mim não comentar com ninguém, e eu atendi ela, tanto no dia no chá, eles tiveram um chá lá no Buckingham Palace, no primeiro dia.
E no segundo dia foi o dia oficial da coroação. Os 2 dias eu fui no hotel e atendi ela. E foi para mim uma honra. Ela me tratou super bem. Ela foi muito gentil. As assistentes dela também, as assessoras, foram maravilhosas. Eu me senti muito bem-vinda, muito segura com o meu trabalho e muito honrada em poder maquiar e fazer o cabelo da primeira dama do meu país. Pô, super, mas legal. Mas uma coisa que você falou que é bem interessante, né? Porque às vezes muita gente acha assim que coisas como essa acontecem meio que caiu de paraquedas. Mas assim, você teve uma carreira, uma preparação antes desse evento chegar, até você estar nessa posição, né, de ser escolhida para isso, muito grande, né? Sim. Já lidava com outras pessoas famosas, Sim. etc, né? Então eu acho isso bem, bem interessante, assim. Sim, a experiência então que eu carreguei das clientes VIPs me serviu para mim, para eu ter uma certa postura para atender uma pessoa com um nível tão alto, né, que é a primeira dama de um país e do meu país. Isso para mim foi uau. E depois disso abriram assim tantas outras portas também na minha vida. Legal. Falando sobre essas oportunidades, né? Eu vi que uma delas, né, foi o Festival de Cannes, né? Que é um festival extremamente conhecido, né? Na parte, né, de filmes, etc. Também, isso foi também através de networking. Como é que os bastidores aí de, né, até você chegar e ser escolhida para um Então, evento como esse? eu sou muito guerreira, muito sonhadora. E assim, tipo, Lucas, se eu focar que eu quero uma coisa, só Deus para me impedir de não fazer. Por mais que eu quebre a cara, talvez já aconteceu de eu querer algo e não dar certo, mas eu tentei. Sim. O Festival de Cinema de Cannes é um festival de cinema mais famoso do mundo. Tipo, tá todo mundo nesse festival. E eu sempre ouvi falar, mas ninguém nunca tinha me contratado. Um certo dia, o primeiro ano que eu fui, foi uma amiga minha, que ela é modelo profissional, e ela estava na minha casa, a gente estava conversando, ela falou, eu tô indo pro Festival de Cinema de Cannes semana que vem. Aí eu falei, não acredito, meu Deus, meu sonho é ir pra lá pra maquiar as pessoas. Ela, ai amiga, eu tô indo pra lá porque um diretor me contratou, tal. Eu falei, ai, deixa eu ir pra mim fazer teu cabelo e tua maquiagem. E ela falou, ai amiga, mas não tem um cachê pra você. Eu falei, não tem problema. Eu vou o primeiro ano, eu faço a maquiagem e seu cabelo, você não precisa me pagar nada. Eu só quero suas fotos. E eu só quero mostrar que eu tô lá. Eu vou fazer network, eu vou levar meu business card, meu cartão de visita, tudo. Ela, então tá, então vamos. Ela ligou para esse diretor, o diretor conseguiu um quarto de um hotel para mim ficar. E eu comecei a maquiar ela, ela é muito linda. E a gente maquiava assim, tipo... E nisso, a gente maquiando as pessoas, os fotógrafos apareciam e eu dava o meu cartãozinho de visita. Eu sei que na mesma semana do festival que eu fui, eu trabalhei com outras pessoas, conheci muitas pessoas. No segundo ano, eu já fui contratada por agências para trabalhar atendendo clientes VIPs no festival. Ou seja, se eu não tivesse tido a coragem, a ousadia de tirar o dinheiro do meu bolso e ir lá para fazer um network, para conhecer, para ver, eu não tinha a oportunidade de ir no segundo e no terceiro ano como profissional contratada por agências para atender clientes. E até a humildade, né? Porque assim, Com certeza. naquele momento você já tinha maquiado, né, a primeira dama, você já tinha maquiado várias pessoas, você podia Já. falar assim, meu, olha, sem cachorro eu não vou, né? Então, mesmo assim, né, chegando, né, no topo da carreira, muitas vezes você tem que dar um passinho atrás. Com certeza. Pra dar vários Para pra você frente, se né? encaixar ali, porque assim, as agências que eu trabalhava aqui em Londres, elas não sabiam que eu ia para lá. Então, quando elas viram que eu estava lá, elas começaram a me ligar. E eu fui para lá, não foi para trabalhar para agência, foi para atender essa minha amiga. E as agências, você tá em Cannes, tem uma cliente que precisa ser atendida em um iate, tal hora. Eu, Uau. tá. E aí o táxi me pegava, me levava pro iate. Olha, tem uma atriz americana que tá no hotel tal hora, você pode atender? Eu falei, claro que eu posso. E aí eu fui atendendo, fui fazendo mais network, fui fazendo contato, e eu fui 3 anos seguidos pro festival. O primeiro ano eu fui com a cara e com a coragem, com o sonho, com a determinação. E os próximos anos que vieram, eu fui contratado. Olha que legal. É assim. E isso vem à mente, assim, né, o seu plano agora, né, para os Estados Unidos. Inclusive, você embarca daqui, o quê? 2, 3 dias? Daqui a 2 dias. 2 dias. Olha, daqui que legal. A 2 dias. O passaporte já pronto, Já visto, pronto. visto na mão. É, Que nossa, legal. e a nossa jornada foi a seguinte. Essa cliente que eu contei no início, que a secretária dela encontrou, ela é a cliente americana. Mas se fosse só por ela, eu não
talvez eu não conseguiria. Eu tinha que ter toda uma carreira profissional. Então, essa ida em Cannes, a primeira dama, esposas de jogadores famosos, que eu viajei para Dubai, Maldivas, Catar. Viajei quase o mundo inteiro com essas clientes VIP para prestar um serviço de maquiagem e cabelo. Me fez ter o visto hoje. Antes de eu conhecer o Lucas, eu estava na expectativa dessa minha cliente me contratar, assim, exclusivo. E aí, quando eu tive a primeira... não sei se você lembra quando a gente teve a primeira conversa. Sim, lembro, sim. Eu vi falar sobre um outro visto que alguém tinha dito e você falou, não, você tem um potencial muito melhor, tipo, para um visto muito... que vai te dar muita mais liberdade, baseado no seu profissionalismo. Então, isso eu fiquei mais interessada porque quando você é contratada por uma pessoa, talvez você fique presa àquela pessoa. E quando é baseado na tua carreira, te dá tanto orgulho, né? Sim. E você tá livre para você voar. E aí eu lembro que você falou, você pode, tal. Eu falei, comecei a sonhar, eu falei, ai meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. E a assistência também que vocês me deram, a atenção durante toda essa jornada foi muito importante para mim, porque a gente cria uma expectativa, né? E às vezes a gente acha que vai ser de um jeito, às vezes é de outro, mas vocês estão lidando com sonhos de pessoas. A partir do momento que vocês foram contratar uma empresa para cuidar do sonho de vocês, essa empresa ela tem que ser uma empresa de confiança, sabe? Sim. Ela tem que ter uma base, um fundamento. Não alguém que vai pegar teu dinheiro e vai brincar com os teus sonhos. Porque existe muito isso, infelizmente. Mas eu fico muito feliz de ter contratado vocês. Eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor escolha. E toda essa jornada, eu ligando pro Lucas, apertando a mente dele. E ele super paciente comigo. Mas... o que me deixa assim mais orgulhosa e feliz é o quanto tudo que eu vivi, tudo que eu passei, de coisas ruins a boas, me trouxeram esse resultado. E tipo assim, você olhar e falar assim, cara, a minha carreira, o profissional que eu sou, ele pode me dar a possibilidade de ir além, de conseguir esse visto. Porque as pessoas que eu comentava sobre o visto, eu tô tentando tirar o visto, impossível. Você sabe que o Trump não tá deixando ninguém entrar nos Estados Unidos. Impossível. Gente, não é nada, não existe nada impossível. Para mim não existe impossível. Se é impossível, pode ser impossível para vocês, para mim não é. Se Deus falar que eu vou, eu vou. Então isso aqui, nunca desistir, por mais que assim, às vezes tinha que conseguir documentação, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Foi algo que valeu super a pena. Cada cliente, cada detalhe, cada detalhe da tua carreira profissional, cada coisa que tu faz é tipo chave, né, Lucas, para trazer esse resultado. E essa cliente hoje, que eu trabalho exclusivo com uma americana, eu sou maquiadora e cabeleireira exclusiva, só de uma americana. Ela também foi uma bênção na minha vida. Foi aquela lá atrás que eu atendi, mas, contudo, a minha carreira valeu muito a pena para chegar onde eu cheguei. E falando sobre os Estados Unidos, né, assim, né, você já chegou, né, digamos, no topo, né, do setor, da carreira, etc. Né? Quais são os próximos voos agora para você? O que você almeja para... Uau! Gente, eu moro em Londres há 7 anos. Agora eu não moro mais... nós estamos fazendo essa entrevista aqui. Estamos em... hoje é outubro, 1º de outubro? 30 de setembro. 30 de setembro. Eu estou em Londres desde 2018. E desde março desse ano eu fui para os Estados Unidos. Pela primeira vez. Você lembra? Sim. Fui para o Colorado, para casa dessa cliente. Fizemos uma viagem. Entre a diferença entre Estados Unidos e Londres, eu vejo muito mais possibilidades lá, mais conforto e qualidade de vida. Eu morei em Londres, sempre trabalhei com cliente VIP, mas assim, quando eu conseguia juntar um dinheiro, tinha que gastar com alguma coisa, ou tinha que trabalhar muito e ter pouca qualidade de vida. Lá eu vi muito mais possibilidades. Hoje eu trabalho, como você perguntou, contratado de uma cliente, mas tem muitas coisas para acontecer na minha vida lá. Estamos abrindo uma empresa de maquiagem, uma marca de produtos. Ela e eu, na verdade, né? Ela que teve essa ideia e ela falou, não, você tem potencial, vamos abrir uma marca junto. E aí, eu sou sócia dela nessa marca de produtos de maquiagem. E a empresa já está
aberta agora. Semana que vem estamos indo para a fábrica lá em Nova York, conhecer a fábrica dos produtos que vamos desenvolver. E não só essa, mas tem muitas possibilidades. Eu conheci já pessoas de Los Angeles, da Flórida, lá do estado, que trabalham com clientes VIPs, com pessoas, né, famosas, e que falaram: Dai, assim que você tiver o visto, você me avisa que eu vou te apresentar a fulana de tal, vou te apresentar a ciclana. Estou vendo muita possibilidade em crescimento, em sonhar e realizar. Mas, assim, a realização já está acontecendo. Então, eu tô indo para os Estados Unidos realmente de cabeça erguida, com o pé direito, sabendo que lá é o meu destino agora. Sabe? É o meu destino. E a menininha de Feira de Santana imaginava que um dia chegaria. Nunca imaginei. E sem falar que eu viajo muito com essa minha cliente, que ela é uma filantropista, né? Então a gente fomos para a África, fomos para Quênia, Uganda, Tanzânia, agora vamos para a África do Sul, vamos para a Antártida, vamos para a África novamente, para Moçambique. E eu viajo muito com ela. E essas viagens eu nunca imaginei de fazer essas viagens maravilhosas que eu faço para maquiar e fazer o cabelo dela. Eu sempre sonhei em atender alguém exclusivo, mas a forma que é hoje é uma coisa assim que eu falo: meu Deus, nem os meus melhores sonhos eu imaginei viver o que eu tô vivendo. Hoje eu me sinto assim realizada em dizer, na minha vida profissional, o sonho americano, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro e não tem limite. Eu tô apaixonada, eu tô feliz demais com os novos capítulos da minha história, da minha vida. O interessante é que, por exemplo, né, geralmente muitas maquiadoras, né, elas começam, né, vai num salão, faz particular, né, e se elas querem, né, ter um pouco mais de atenção, acaba criando uma presença, né, das mídias sociais grande, né, aí, né, ou seja, você já cresce um pouco na sua carreira. E aí vai, né, alguns partem como você, né, para trabalhos mais VIP, né, mas você tá indo além. Você agora tá criando, né, uma empresa, né, na parte de cosméticos e também, né, trabalhando um pouco, né, com a questão de filantropia, alguns projetos também na questão de mídia. Sim. Né, ou seja, você está diversificando aí o seu portfólio de negócios. Sim, com certeza. Porque no mundo da maquiagem, no mundo da beleza, ela tem várias expansões. Você pode escolher qual a área que você quer se especializar. E eu quis me especializar em cliente VIP, mas tem profissionais que preferem trabalhar com casamento. Tem profissionais que preferem trabalhar com fotografia ou outras com filmes. Ao decidir trabalhar com cliente VIP, é porque eu vi que ali não me prendia. Muito pelo contrário, me fazia voar, viajar. Então eu exploro hotéis 5 estrelas, jatinho particular, primeira classe, e trabalhando e fazendo o que eu amo. Então não me pesa, é um prazer, é um trabalho com prazer. E dentro do meu trabalho, sim, tem outras possibilidades que estão sendo que estão vindo, que estão se realizando. E eu estou muito feliz por isso. Legal, legal. E uma pergunta, por exemplo, né, falando um pouco sobre o processo do visto 1, né? Eu sempre falo assim que a grande questão para todos os clientes, não importa em qual estágio que eles estão, é a questão do controle da ansiedade, né? E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas, né, não só o planejamento, mas pelos quais as pessoas pagam a taxa premium, né, para que o seu processo seja avaliado dentro de 15 dias úteis, né? Sim. Como é que foi para você, assim, nesse processo, no controle da ansiedade, principalmente porque, né, compartilhando aqui, a gente enviou o seu processo, chegou uma RFE, a gente, né, quando chega, você não sabe o que eles vão pedir, né, o que eles estão questionando, e aí quando a gente bate o olho, pediram detalhes de contrato, né, então assim, a gente falou assim, bom, isso aí já é coisa certa, mas a gente tá acostumado com RFE, porque a gente trabalha com isso, né, diariamente. Mas você, como cliente, não é uma coisa, né, é uma novidade. Como é que foi para você, assim, os 15 dias, né, os 15 dias úteis de espera, RFE e depois a resposta? Para quem está sonhando e quer uma realização, a gente não quer eu particularmente, eu não quero uma realização daqui a 4, 6 meses. Eu quero uma realização já. Então, eu acredito que isso tá mexendo nos nossos sonhos, então vai valer a pena você fazer um investimento a mais para ter uma resposta, para ter uma realização de um sonho. Em relação à espera, é muito engraçado, porque
eu sei que vocês mandam lá na data, você me avisou, mandamos hoje e tal. Você fica naquela expectativa. E qual foi a minha escolha? Eu não quis olhar. Eu deixei porque eles também, eles te dão um número pra você dar uma olhadinha, dar uma checada no seu processo online. Como eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, que eu apertava muito a mente do Lucas, eu decidi não olhar, mas apertar a mente dele. Em 3 dias. E aí, alguma resposta ele dá, e tem até tal dia, tá bom. E aí, eu acredito, e eu lembro que esse visto, o ano foi muito rápido o nosso. Eu lembro que foi em agosto que a gente aplicou. Eu estava na África. Acho que foi com menos de 2 semanas mesmo. Eles mandaram a carta pedindo um pouco de evidências, que eram evidências. E foi tipo, menos. Eles ainda tinham mais prazo e deram a resposta super rápido. Mas quando você confia na empresa que você contrata e você faz um investimento a mais para fazer algo mais rápido. Eu acredito que a única coisa que tem a fazer é você sentar, esperar e acreditar. Eu, particularmente, te aconselho a você nem pegar o número para pesquisar. Deixa eles olhar, porque a ansiedade, ela traz um pouco de medo, insegurança. Mas aí, quando você também torce com grandes expectativas e descansa, você se surpreende. Foi o que eu me surpreendi quando eu te perguntei. Porque eu recebi minha cidadania italiana na segunda-feira e na terça eu perguntei. Não foi a você? Isso, foi, acho que você recebeu na segunda, aí na terça já foi aprovado. Já foi aprovado, e eu te perguntei, você, Daiane, foi aprovado. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Então assim, eu tava esperando ainda um prazo maior. Sim. Entendeu? Mas aquela expectativa, ela vem como alegria, medo, é um mix de sentimento. Mas eu aconselho vocês nem pegar o número, deixar eles mesmos olhar, e eles dão o resultado pra vocês. E aí tem uma segunda etapa que também, talvez, né, muitas vezes gera uma ansiedade. Não, essa daí... Que é a questão, né, da entrevista, né, no consulado. Conta pra gente como é que foi, o que eles perguntaram. Conta assim, tipo, de A a Z, de quando você chegou, o que você fez, o que perguntaram, etc. Essa foi legal, porque é o meu segundo visto, porque o primeiro foi de turista, que eu já tinha no meu outro passaporte. Foi completamente diferente, porque dessa vez eu me senti... Eu falei, eu tô indo com... uma pessoa que tem um talento extraordinário, tipo, é uma coisa diferenciada. E aí eu fui, estava marcado para 7h30 da manhã, eu cheguei meia hora antes, então fiz a fila lá na frente, como todas as pessoas, ele confere o seu documento, entramos, e aí a moça deu um papel, aí mandou eu ir para a primeira etapa. A primeira etapa foi para entregar os documentos. E aí ela falou, ok. Aí me deu um outro papel para ir para a segunda fase. Na hora da entrevista eu fiquei tão nervosa. A moça falou, senta ali. Aí tinha algumas pessoas na minha frente. Eu falei, ai, tá bom. Fui no banheiro, tava super nervosa e voltei. E sentei lá, esperei minha vez. E aí esse rapaz me chamou e me deu bom dia, tudo bem, tudo bem. E aí ele perguntou, a primeira pergunta dele, que foi que você já maquiou? A primeira coisa que a gente perguntou. A primeira coisa é porque ele já sabia, acredito, né, tudo lá. E eu falei, a primeira dama, claro, a gente fala. Esposas de jogadores. Ele, quem são os jogadores? Aí eu falei, Casemiro, Lucas Moura. Eu falei, o Jorginho. Aí ele, não sei quem é. Aí ele perguntou, quem você vai maquiar nos Estados Unidos? Aí eu falei o nome da minha patroa, da minha chefe lá. Aí ele, o que ela faz? Ele perguntou, eu peguei e falei, ela é filantropista, é uma grande filantropista, tal. Ele, soletre o sobrenome dela pra mim. Nessas horas, gente, eu sei soletrar meu nome completo, agora soletrar outros nomes, você fala, meu Deus, era pra ter ido pra escola com as crianças pra aprender o inglês a soletrar. Na hora, porque eu confundi o I. O I I. O nome dela o sobrenome dela não é um nome comum, né? Bem diferente o sobrenome dela. Aí eu fiquei assim, na hora do I, eu falei, mas não é I, gente, é AI. Enfim, aí ele falou, você tem um papel pra mostrar o nome dela? Tipo assim, cala a boca, me mostra no papel. Aí eu mostrei o papel, ele, ok. Aí ele pegou o papel que ele já tava na mão, e meu passaporte, falou, só um minuto, vou aqui e já volto. Ele entrou na salinha lá. E ali eu,
Ah, tá tudo bem aqui, super nervosa dentro. Aí ele voltou e falou, Daiane, seu visto foi aprovado, você pode pegar seu passaporte com 1 semana. Isso foi em uma terça, na sexta-feira meu passaporte já estava pronto. Super rápido. Foi uma emoção, eu comecei a chorar dentro do elevador. Tipo, eu falei, ai, senhor, obrigada. A primeira pessoa que eu liguei foi pra você, pra dizer que deu tudo certo. Mas acredito que manter a calma e a segurança naquilo que você tá falando, como você me deu a dica, responde só o que pergunta. Sim. Responde só o que pergunta, não fica se explicando muito. Eu respondi só o que ele perguntou, mas... Que é o suficiente. É o suficiente, e deu super certo. Já peguei meu passaporte, já estou com minha estampa do O1. Passagem comprada? Passagem comprada, só de ida. Não preciso comprar passagem de volta para mostrar que eu vou voltar e tal. E é isso, viveu o sonho americano agora, Que de legal. verdade. Bacana, nossa. Prazer conversar com você, foi bem legal, assim, você tem muito ainda a conquistar, já conquistou, né, o que 0,01% conquistou, né, mas você ainda tem muito a conquistar ainda nos Estados Unidos, vai ser uma jornada bem legal para você. Estou muito feliz, não tenho dúvidas disso, e vamos ficar em contato, porque os outros vistos, indicações de amigos, de pessoas que precisam fazer, eu vou estar sempre indicando a empresa do Lucas, que é uma empresa muito séria. E às vezes a gente tem que saber quem a gente está contratando e aprender a confiar no contratante. Porque às vezes a gente fica, será que vai dar certo mesmo isso aqui? Com certeza a empresa ela vai fazer de tudo para dar certo. Sim. Qual é a empresa que não quer que dê certo? Sim. Entendeu? Então, assim, eu percebi isso, que algumas vezes eu falava, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas eu falei, cara, ele vai fazer de tudo para dar certo. E graças a Deus deu certo. Muito obrigada por vocês cuidarem do meu sonho, realizarem o meu sonho, serem responsáveis por isso. E eu super indico essa empresa, não importa em que lugar você está no mundo, porque eles estão em toda parte do mundo. E eles vão com certeza cuidar e fazer o possível para realizar o sonho de vocês. Ótimo. Obrigado. Obrigada a vocês.